Olá, um salve para todos, todas, todes. Aqui Cassiane Tomilheiro. Vou fazer mais uma parte dos nossos encontros das aulas sobre produção e gestão cultural. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre elaboração de projetos para editais. Mas antes de falar propriamente da elaboração, né, de como é que a gente pode, algumas ferramentas para a gente poder montar, elaborar, poder compor o nosso projeto cultural, eu vou falar um pouquinho desses editais, né? Que editais são esses, do que a gente está falando, que ferramentas são essas. Então, numa outra aula, nós falamos um pouco sobre vários modelos, né, de financiamento, várias formas que a gente pode pensar para financiar o nosso projeto cultural. Então, pensar em modelos de ingresso, colaboração, né, redes de colaboração, financiamentos coletivos, enfim, ideias de chapéu, várias formas mesmo da gente pensar, né, vendas também de serviços, como que a gente pode pensar com dinamismo essas várias formas de financiar um projeto cultural. E é bem importante a gente sempre ter ciente de que a gente não é legal a gente trabalhar com apenas uma ferramenta, né? Apenas com vendas ou apenas com editais, né? Então a independência mesmo, ela se dá talvez numa interdependência, né? A gente poder trabalhar ali com várias ferramentas. E hoje nós vamos falar especificamente de uma delas, que são os editais para a cultura, né? Então eu vou falar um pouco de elaboração de projeto, mas um pouco eu vou trazer um pouquinho como se dá hoje no Brasil como um todo, mas vou trazer um pouco a realidade do estado de São Paulo, essa lógica dos editais, né? Ou como tem se dado. Lembrando que, como eu falei numa outra aula, estamos gravando estas aulas no momento de pandemia, né? Num momento de grandes mudanças sociais, mundiais, né? Políticas também. Então, tudo isso está em constante mutação. Então, quando eu falo do que está acontecendo, eu estou falando muito no contexto de agora, né, desse momento aqui, segundo semestre de 2020, que é o momento que a gente está vivenciando isso. Então, trago aqui para vocês, né, um pouco dessas ferramentas. Então, vou falar aqui, por exemplo, dos editais de financiamento direto e de financiamento indireto, que são as duas formas principais, né, ou as duas formas conhecidas como se trabalha aqui o financiamento por meio de editais aqui no Brasil, né? Quando a gente está falando de financiamento direto, a gente está falando do seguinte modelo. Por exemplo, no estado de São Paulo, a gente conhece muito o PROAC, né? O PROAC Editais. Então, a gente tem o PROAC Editais e o PROAC CMS. Eles são dois grandes exemplos de modelo direto e modelo indireto. Esses nomes, né, modelo direto e indireto, é como eu estou chamando para poder facilitar aqui a nossa comunicação. O modelo direto significa que quando se abre um concurso, né, normalmente tem algumas regras, abre-se publicamente um concurso, né, num período, enfim, o nome de concurso ou de edital, de prêmio, isso vai depender um pouquinho da ferramenta que o poder público está utilizando, mas de modo geral é uma concorrência, né, uma concorrência entre projetos. Prêmio é um pouquinho diferente, mas o que é mais comum é a gente ver modelos de concursos, né, modelos que são uma concorrência entre projetos. E aí significa que vai abrir com um prazo determinado para a gente poder propor o nosso projeto, né, oferecer esse projeto, geralmente 45 dias, salvo algumas exceções. A gente vai elaborar dentro das regras e das orientações que forem dadas nesse edital, a gente apresenta a nossa proposta, a nossa ideia. E aí depois uma comissão de avaliação vai avaliar o nosso projeto de todas as outras pessoas que propuseram projetos semelhantes ao nosso. E ali vai se fazer tem uma banca, uma comissão que vai ser responsável pela avaliação desse projeto. Então é uma concorrência no sentido de que, além da gente ter, né, um conjunto de critérios que a gente tem que atender, então o edital, ele normalmente vai dizer quais são os critérios, o que ele está observando, o que ele vai tornar como prioridade para aprovar aqueles projetos, né? Então, é bem importante ler os critérios dos editais. Então, a gente vai compor o nosso projeto, né, a partir de algumas normas, regras, orientações, e vai apresentar esse projeto dentro de uma plataforma. Ultimamente, a maioria dos editais são virtuais, né? São ferramentas online, onde você insere, né, o seu projeto, ou você cadastra, você coloca ali os dados, preenche tudo que o edital pede de acordo com aquelas regras específicas, e envia, né? Normalmente tudo é feito de forma virtual. Raramente ainda existem editais em que se envia as coisas de forma física, né? Por meio de papel, correio. Ainda existem alguns poucos casos, mas é bem raro.
Então, o edital direto, ele prevê que você vai enviar o projeto, se você vai passar por essa concorrência e caso o seu projeto seja aprovado, né, ele seja um dos contemplados, dos selecionados por aquela comissão de seleção, você, claro, depois de passar por todos os trâmites burocráticos, né, de também avaliação de documentação, contratação, você vai receber o recurso na sua conta, vai realizar aquele projeto e vai prestar contas de acordo com a regra daquele edital. Né? Então, o que quer dizer? Que quando você é contemplado, né, passando por todos os trâmites burocráticos, cumprindo toda ali a certificação, os documentos que são exigidos, você tem a garantia do recebimento desse recurso. Né? Você não vai depender de captar ele posteriormente. Quando eu falar do segundo modelo, vai dar para entender aqui a diferença que existe. Isso a gente está falando, por exemplo, do PROAC Editais, ou muitos municípios têm aí os editais diretos, e também a nível federal, agora nós estamos infelizmente sem editais diretos, né, ou alguns poucos que têm aberto pela Funarte, mas muito pontuais, mas a gente tem grandes modelos aí, por exemplo, o Prêmio Mira Muniz, o Prêmio Carequinha, ou mesmo o Klaus Viana, editais de ocupação da Funarte, enfim, eram vários editais que eram lançados e que a gente espera que voltem a ser lançados em algum momento, né? Lançados para que a gente pudesse, no nível do Brasil todo, concorrer. Ou a gente pode falar ainda de editais de entidades privadas também, né? Que lançam uma concorrência, em que você propõe, participa dessa concorrência e caso o seu projeto seja aprovado, você é contemplado e recebe o recurso de acordo com a regra daquele edital. Né? Toda a prestação de contas, cada um do funcionamento, a burocracia, a documentação é muito particular de cada um. Mas você não precisa captar o recurso, né? O Itaú Cultural, por exemplo, algumas entidades têm alguns editais bem importantes, a Caixa, né? A Caixa Cultural, e muitos municípios dispõem também de mecanismos dessa forma. O segundo modelo, que eu estou chamando aqui de indireto, para facilitar aqui um pouco o nosso entendimento, são os editais que exigem uma parte posterior, que é a captação de recursos. Ou seja, eu vou também enviar meu projeto dentro de uma regra, dentro de um conjunto de critérios, de como aquele edital está exigindo e pedindo a minha proposta. Né? Também podem ser editais privados, editais públicos. Né? Aqui no estado de São Paulo a gente tem o PROAC ICMS, a nível federal a gente tem a Lei Rouanet. É um modelo em que você vai enviar o seu projeto dentro dessa plataforma, a partir do modelo que o contratante, né, ou que a pessoa, a instituição, enfim, está publicando. Depois de enviado, você passa por uma comissão também de avaliação. Nesse caso, não é uma comissão de seleção, porque ela não vai ter que escolher entre o seu projeto ou outro projeto. Ela vai ter que avaliar se o seu projeto cumpre com todos os critérios, com todas as regras e todas as normas que são apresentadas naquele edital. Então, isso faz nos entender que você não precisa, além de cumprir com os critérios, ter um grau de competitividade, né? O fato de você escrever o projeto, ele cumpriu todas as normas, né? Ele está dentro do que é proposto, ele é aprovado por essa comissão. Ou essa comissão, ela pode te mandar uma diligência ou um retorno dizendo, olha, você precisa fazer uma complementação nesse material, no orçamento, no cronograma, né? Ou não ficou claro para a gente, não ficou nítido uma informação, precisa revisar essa informação. Mas posterior a esses entendimentos, né, essas diligências, como são chamadas normalmente, que é quando a comissão de avaliação ela se comunica com o proponente, pedindo uma correção, um ajuste, um complemento. Então, feito esses complementos, você pode posteriormente ser aprovado com tranquilidade, né, dentro das regras, como eu falei. No entanto, isso não garante que você vai receber o recurso. Né? Você ganha apenas o direito de captar o seu projeto junto à iniciativa privada. Né? E esse direito, ele se dá através de um certificado, de um número, de um comprovante, enfim, você recebe ali um comprovante de aprovação do seu projeto. E isso te garante que você conseguiu, né, ter a aprovação. Então o governo ou aquela entidade que está promovendo esse edital, ele te disse que ok, né, o seu projeto está dentro das normas, dentro dos critérios, ele atende tudo que o edital está pedindo e que você tem o direito de captar esse recurso. Aí a captação desse recurso ela é uma segunda etapa, ele é um segundo passo em que você vai ter que apresentar o seu projeto para iniciativas privadas, né, iniciativas que possam financiar de acordo com o imposto vinculado daquele edital. Né? Isso significa o quê? Que, por exemplo, vamos para o PROAC ICMS.
Eu posso, depois de aprovado o meu projeto, apresentar esse projeto para empresas que façam recolhimento de ICMS no estado de São Paulo. Ou no caso da Lei Rouanet, que é por imposto de renda. Eu posso apresentar o meu projeto para empresas que recolhem imposto de renda, né? Ou pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né? Não precisa ser só empresas. No entanto, todo o regramento de como se dá essa captação, como isso é feito, o procedimento é um outro curso, né? um outro departamento que a gente não vai entrar nesse curso agora, né? E que é bem importante de conhecer, ler através das cartilhas que existem, né? A própria Lei Rouanet, o PROAC-ICMS, tem muitas cartilhas de orientação, tem também perguntas frequentes, que ali as pessoas podem conhecer como se dá o funcionamento, quanto por cento que uma empresa pode destinar, como que eu posso orientar essa empresa, e para isso existem também profissionais qualificados, né, que são pessoas que trabalham com captação de recursos para projetos culturais e que elas fazem esse trâmite. Mas qualquer pessoa, qualquer um de nós, qualquer produtor cultural, qualquer agente cultural ou artista, pode aprender também a trabalhar com essa captação, desde que ali estudando as cartilhas, estudando, como eu disse, é um outro conteúdo que a gente não vai abordar nesse curso. O importante é a gente entender que existem esses dois modelos de editais, né? Os editais diretos e os editais indiretos. Esses indiretos significa, então, que mesmo tendo o seu projeto aprovado, não garante que você vai receber o recurso, porque o recurso ele vai depender de uma empresa aceitar financiar o seu projeto e, claro, ela vai ter a dedução desse recurso no imposto que ela paga, de acordo com a regra de cada edital, né? E significa que, então, esse recurso é público. Então, Cassiane, não é um recurso privado. Ele é um recurso público, porque ele é um recurso do nosso imposto, seja ele ICMS, imposto de renda, ou nos municípios também, que prevêem editais que a gente chama de incentivo fiscal, ou editais de financiamento, né, com base em retenção fiscal. Então tem vários nomes, mas de modo geral as leis de incentivo fiscal são os nomes que a gente mais conhece, e a mais conhecida naturalmente no Brasil é a Lei Rouanet, no estado de São Paulo, o PROAC-ICMS também bastante conhecido. Então esses são modelos também de editais bem importantes, mas que eles têm uma segunda etapa, para além da contemplação, ele tem também a etapa de captação de recursos. Nós temos uma questão bem delicada nesses modelos, né, que infelizmente a gente ainda não tem uma democratização tão ampla nesse modelo de incentivo fiscal, né, ou de renúncia fiscal, porque é também chamado de renúncia fiscal, porque de alguma forma o governo ele renuncia receber aquele imposto e deixa que a empresa possa escolher. A problemática é que algumas empresas operam de forma com muita lisura, com bastante qualidade esse processo, mas nem todas as empresas, né? Algumas empresas, elas fazem esse processo com muitos interesses do seu olhar do marketing. Então, financiam projetos que têm maior interesse para o seu olhar do marketing, porque elas que estão ali orientando, né, a formação desse projeto. Então, eu tenho um olhar bastante crítico para esse modelo, mas isso não inviabiliza que a gente trabalhe com ele, né? Mas é uma discussão bem mais ampla para a gente fazer em outros momentos, a gente pode fazer também nos debates após as aulas, mas esse modelo de incentivo ou de renúncia fiscal, ele traz essa problemática de que quem escolhe o projeto que vai ser o projeto que vai ser financiado ou não, é a empresa. Quem aprova é o próprio governo, mas, né, através das suas comissões de análise, mas depois as empresas têm grande autonomia de escolher qual projeto vai ser financiado ou não. E na minha concepção, isso é uma problemática, né, para nós. Mas nós não vamos entrar hoje aqui, depois a gente pode falar isso no bate-papo, na nossa conversa posterior na aula, mas é importante reconhecer esses dois modelos e identificar também que tipo de projeto cada um desses modelos costuma financiar. Isso nos ajuda a entender onde o nosso projeto está colocado, porque muitas vezes a gente não conhece a ferramenta, não conhece o edital e a gente se equivoca, a gente manda às vezes um projeto para um edital que não é o perfil dele. E estudar o perfil dos editais é uma coisa que eu recomendo em todos os casos. Então, por exemplo, como que eu posso estudar isso? Então, eu vi o edital do Itaú Cultural, né? Abri o edital, por exemplo, da Natura, do Itaú Cultural, ou da Lei Rouanet, do PROAC, qualquer edital que abrir. Dá uma procurada na internet, veja se tem vídeos de divulgação ou se tem lista de projetos aprovados nos anos anteriores. O Itaú Cultural, por exemplo, costuma fazer alguns vídeos todo ano sobre os projetos que foram contemplados. Ali a gente vai ter uma percepção
né, de qual é o perfil desse projeto. Porque a gente vai ver que alguns editais, principalmente os editais diretos, ele tem uma menor preocupação com o olhar da quantidade de público, né, em quantitativo, mas ele vai ter um olhar um pouco mais de vanguarda, de desenvolvimento de linguagem, também de incentivo aos grupos, fomento aos artistas, né, então ele não tem necessariamente uma preocupação prioritária, digamos, com a quantidade de público. Claro que ele se preocupa, claro que é importante a gente ter bastante público, porque é um recurso nosso, né? Um recurso de orçamento público, um recurso da sociedade, e claro que é importante que muita gente possa acessar. Mas são nesses editais diretos, né, que a gente pode, por exemplo, propor projetos que proponham ali, propor projetos que desenvolvam uma nova linguagem, uma nova metodologia, um experimento, né? Então tem mais espaço para esse tipo de proposta. Os projetos que têm ali digamos, o envolvimento do marketing de uma empresa, ele normalmente vai estar mais preocupado com o retorno com o público, né? Como é que o público vai receber, se esse público é diverso, quantas pessoas vão acessar, quais lugares, né? Então, tem bastante preocupação, digamos, com a visibilidade da marca, a visibilidade da circulação do projeto. Então, essas são coisas para a gente ficar bem atenta, né? Entender um pouquinho onde que o nosso projeto se encaixa. Bom, entendido isso, eu já citei aqui algumas ferramentas, eu não vou citar muitas porque a gente está no momento de muitas mudanças, né? Então, no momento, por exemplo, quando eu estou gravando esse vídeo, nós estamos em pleno desenvolvimento da Lei Aldir Blanc, que é uma lei muito nova, que acabou de ser aprovada, acabou de ser regulamentada, e que no Brasil inteiro, em municípios, estados e federação, né, também, na verdade, os editais vão sair através de municípios e estados, vão ser lançados editais para espaços, editais para jovens artistas, editais específicos para fomento de atividades, editais de circulação, prêmios para mestres. Os mais diversos modelos de editais vão ser lançados nos municípios e estados, alguns já estão lançando. Então é importante ficar de olho. Esses a gente não vai saber o perfil anterior, porque, claro, é a primeira vez que eles são lançados. Mas, por exemplo, é importante a gente entender que o perfil da lei. A Lei Aldir Blanc, por exemplo, ela é voltada para o momento de calamidade, momento de isolamento social, momento de pandemia. Então, está muito preocupado em como é que o público vai receber isso, como que a gente vai acessar as pessoas que estão em casa sem acesso, né, a muitas possibilidades de desenvolvimento cultural. Também como os artistas estão trabalhando. É uma lei que se preocupa bastante com o trabalhador e a trabalhadora da cultura, as pessoas que tinham seus ganhos, né, que viviam de cultura, dando aulas, apresentando espetáculos, shows, atividades culturais, enfim, e tiveram suas atividades interrompidas. Então, como é que a gente exerce o nosso direito também de trabalho e compartilha isso com o público, através desses editais da Aldir Blanc. Então, qual é o perfil de projeto, né? Então, é bem interessante. Claro que nesse momento nós não vamos desenvolver projetos que prevejam, por exemplo, por curto prazo, uma atividade que tenha grande aglomeração de pessoas, porque a gente sabe que nesse momento isso não é possível. Então, entender o contexto, entender o perfil, entender o que está acontecendo ao nosso redor é muito importante, assim como entender o perfil do que o edital está pedindo. Se o edital está pedindo, por exemplo, projetos mais voltados para a família, para um público diverso, se é um edital que está pedindo, por exemplo, desenvolvimento de linguagens novas, de novos modelos, novas tecnologias. Então, tudo isso são questões muito importantes a serem observadas nos editais. Eu costumo dizer que o melhor jeito de aprender a escrever projeto são dois caminhos que eu gosto muito de indicar. Um é estudando verdadeiramente os editais, lendo o objeto. Aprender a ler um edital é uma forma muito bacana de aprender a trabalhar. Então, ler um edital, entender, por exemplo, qual o objeto que ele se propõe, quais são os critérios, como ele se preocupa com a divulgação, como ele se preocupa com o público-alvo, com a contrapartida, né? Que importância ele dá ali para o seu desenvolvimento de orçamento e cronograma. Tudo isso são questões que estão colocadas nos editais, que quando a gente lê, a gente tem muito mais facilidade de entender o nosso projeto. Isso ajuda bastante. Bom, essa é uma etapa. Eu vou começar a falar agora. Eu falei que tinha dois caminhos, né? Um é estudando os editais, o outro caminho é lendo projetos já aprovados. Algumas plataformas disponibilizam, como por exemplo o ProAxMS,
disponibiliza projetos já aprovados para você estudar, entender como outras pessoas propuseram os seus projetos. Não para você fazer uma cópia, mas sim para você entender o formato, entender como que as pessoas explicam, e lendo outros projetos é uma forma maravilhosa de você entender como você pode colocar suas ideias no papel e propor também para um edital. E às vezes a gente acha que é muito complicado e ler lá aquele edital e ver aquelas... falar, contrapartida, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é público-alvo. Mas quando a gente lê um projeto já aprovado, a gente vai ver por um modelo real, existente. E aí a gente vai poder comparar com as nossas criações, com as nossas ideias. E a gente vai entender que é só um formato, é uma forma de organizar, uma forma de apresentar as ideias. Então a gente não precisa ter medo. Eu vou falar um pouquinho depois, na próxima aula, especificamente sobre essa forma de apresentar as ideias, tá bem? Então eu indico isso, estudar os editais e estudar modelos de projetos já aprovados, inclusive dialogando com amigos, dialogando com outros parceiros de trabalho, com outros colegas e perguntando às vezes como você apresenta um projeto, você tem algum projeto já aprovado para compartilhar? Ou fazendo rodas de conversa entre proponentes, entre artistas, e até dialogando, como você faz um orçamento, como você propõe a apresentação do seu projeto, que tipo de contrapartida você costuma oferecer. Então fazer essas rodas de diálogo são muito boas para a gente aprender com os nossos pares. Essa imagem que eu apresentei para vocês, ela é um dos modelos que eu gosto de trabalhar, porque agora a gente vai falar um pouquinho de projeto cultural. De projetos de modo geral, mas aqui na nossa área a gente está falando de projetos culturais. Esse quadrante, essa roda, esse círculo que tem 4 partes, ele é o quadrante do Dragon Dreaming. É uma metodologia de desenho, de design, de desenho de projetos criativos, então para várias áreas. E é uma metodologia que eu gosto muito de trabalhar, na internet a gente encontra várias informações sobre ela. Claro que o ideal é um curso mesmo, um aprofundamento na metodologia, mas se a gente conhecer um pouco dela, já dá para a gente experimentar algumas coisas. E eu vou indicar aqui para vocês, como eu já indiquei em outras aulas, algumas técnicas, algumas dinâmicas dessa metodologia. Eu vou falar agora sobre esses 4 quadrantes e vou falar da primeira dinâmica que eu gosto de utilizar antes de iniciar a escrita de um projeto cultural. Porque a gente tem, às vezes a gente entra na criação de um projeto de uma forma muito racional, bastante dura, e preocupada ali em responder o que o nosso contratante, ou o nosso avaliador, ou a pessoa que vai ler o nosso projeto, o que ela tá pensando. Mas antes da gente saber o que essa pessoa está pensando, a gente precisa saber o que a gente está pensando. Qual é a nossa ideia? Quais são os nossos sonhos, nossos desejos em relação àquele projeto, o que a gente está querendo propor para a sociedade. E eu costumo dizer que as pessoas se preocupam muito se elas sabem escrever, elaborar um bom projeto. Claro que é importante saber elaborar, colocar as ideias no papel, ou agora na tela, não é mais no papel. Enfim, colocar as ideias de forma que o teu interlocutor, a pessoa que vai ler a sua proposta, ela possa compreender, ela possa acessar o que qual é a essência, qual é o grande, a grande luz, o grande elemento, o que aquele projeto traz de diferente, de diferencial, de fortaleza. Mas para isso a gente precisa ter um projeto criativo, a gente precisa ter um projeto sólido, Então, como que nasce um projeto sólido? Ele não nasce com a gente já... Falei, bom, então qual que é o meu objetivo? Então você pensa isso e fala, então o que eu vou escrever para agradar a comissão de seleção? Não, certamente se você fizer isso, você vai criar um projeto raso, um projeto superficial, um projeto de qualidade, digamos assim, sem vida, um projeto que não tem personalidade. E isso é nitidamente percebido quando a gente, como comissão de seleção, a gente vai avaliar um projeto, a gente percebe que aquele projeto ele não tem vida, ele é quase uma cópia, ele é um discurso vazio. Então, antes disso, eu proponho que a gente realmente possa sonhar os nossos projetos com profundidade. Então, eu propus essa imagem do Dragon Dreaming para a gente falar um pouco dos quadrantes. O primeiro quadrante é o quadrante do sonhar. O sonhar, ele prevê que antes de um projeto ele ser planejado, antes dele ser realizado, ele precisa ser sonhado em toda a sua possibilidade, em toda a sua dinâmica. Depois eu vou falar aqui de uma dinâmica sobre o sonhar. A segunda etapa de um projeto é o momento de planejar.
E aí planejar é quando a gente vai escrever o projeto, né? Então a gente começa sonhando, que é uma das etapas de escrita, e depois a gente planeja ele, dizendo como é que a gente vai executá-lo, como a gente pretende executá-lo, com que recursos, com qual equipe, com quanto tempo, né? Em que formato, de que modo, em que lugares. Então tudo isso diz respeito ao nosso planejamento. E claro, depois que o nosso projeto ele é aprovado ou a gente consegue um financiamento para esse projeto de alguma forma, aí a gente vai para a parte da realização do projeto, que é o momento da mão na massa, de executar, de tornar ele de fato um bem cultural compartilhado com as pessoas. E por fim, o quarto quadrante de um projeto, da realização de um projeto, é o celebrar, que é o momento da gente avaliar os resultados, a gente poder verificar como foi o desenvolvimento do nosso projeto, se a equipe conseguiu se envolver, se a gente conseguiu chegar no público, se o objeto artístico cultural que a gente estava desenvolvendo se desenvolveu a contento, se a gente conseguiu alcançar os objetivos que a gente traçou, e aí a gente comemora, a gente celebra mesmo os resultados obtidos, a gente avalia aquilo que de repente não foi dentro da nossa expectativa e a gente revê os passos para a realização de um novo projeto. E aí, novamente, a gente começa a sonhar e depois planejar, realizar e celebrar. Então, esse círculo que eu propus é um círculo que acontece com todos os projetos, né? Mas aí eu vou propor uma dinâmica que é o círculo dos sonhos, que é uma dinâmica que eu recomendo antes da gente começar a escrita de qualquer projeto. O círculo dos sonhos, ele é, claro que a gente pode fazer ele de uma forma bastante aprofundada e a gente pode fazer ele de uma forma também simples, mas ele é um jeito criativo, intuitivo, dinâmico, gostoso da gente poder criar um projeto que tenha uma boa base, que seja bem sustentado, que ele tenha corpo, que ele tenha alma, que ele tenha estrutura, né? Que ele não seja um projeto vazio. Então, a minha proposta é assim: quando a gente vai criar um projeto, a gente tem algumas pessoas envolvidas, preferencialmente, né? Ou em par, ou uma dupla, ou um trio, ou um grupo de pessoas, né? Então, que a gente possa reunir essas pessoas, né? E se você não tem, se você está criando um projeto sozinho, mas você deve ter colaboradores, pessoas que você quer convidar para esse projeto. Então, você pode convidar essas pessoas para fazer essa dinâmica que eu estou convidando aqui, que é o Círculo dos Sonhos. Como que se dá? Então, a gente senta em roda. Cassiane, como é que a gente senta em roda durante uma pandemia? Bom, pode ser que dependendo de onde você está ou no momento que você está assistindo esse vídeo, já é possível se encontrar presencialmente à distância, com alguns cuidados, e aí sentar mesmo numa roda, num círculo onde todas as pessoas possam se ver. Se isso não é possível, se o lugar que você está, ou por qualquer motivo, o encontro ainda precisa ser virtual, o sentar em roda pode ser virtual. Uma reunião de Zoom, de Meeting, ou de qualquer plataforma virtual que vocês escolham, mas que as pessoas possam estar com seus áudios, vídeos, ouvidos, olhos e presença inteira, né? Que as pessoas estejam ali realmente dedicadas à realização, ao sonho daquele projeto, porque é um momento de inteligência coletiva, é um momento de criatividade coletiva e é bem importante que a gente possa realmente estar concentrado e presente, mesmo que seja por 1 hora, 40 minutos, né, um tempo que a gente determine, mas que a gente possa sentar juntos e sonhar juntos o início daquele projeto, mesmo que depois outras pessoas vão seguir na sistematização, no planejamento, na organização, na formatação do desenvolvimento, do desenrolar daquele projeto. Bom, então sentamos em roda e a gente sempre que a gente tem um projeto para desenvolver em grupo, em coletivo, a gente tem um sonhador inicial, que é a primeira pessoa que teve aquela ideia, a primeira pessoa que quis realizar aquilo. Mesmo que logo que ela tenha falado, outras pessoas reverberem e falam, nossa, era isso que eu queria, eu também desejo, eu também tenho interesse, você sempre tem um sonhador inicial, que é a pessoa que despertou. Então, eu convido nessa roda o sonhador inicial compartilhar qual é o seu sonho. Então ele diz ali, olha, o meu sonho é realizar, vou criar aqui uma ideia, né? O meu sonho é poder criar um espetáculo de rua com música ao vivo, com cena e também com escrita de poesia. Então eu tenho um desejo de criar um projeto de rua que junte teatro com música e literatura, né, escrita de poesia e que o público possa se envolver. Muito bem, ele trouxe ali a ideia dele inicial.
ele é convidado a entregar o sonho dele para o compartilhamento coletivo, né? E ele deixa que o sonho morra, no sentido, né, de morrer naquele formato, para frutificar e brotar no coletivo, com os seus pares e colaboradores. Então ele jogou o sonho na roda, e eu falo, a partir desse momento ele precisa estar disposto, esse sonhador ou sonhadora, estar disposta ao seu sonho ser alterado, modificado, complementado e ganhar muitos brotos novos, muitas ideias novas, né? O compor coletivo, que é muito gostoso, ele precisa estar aberto a isso. Bom, e aí ele vai passar o bastão da palavra. Vocês podem escolher um bastão bonito. Eu vou pegar aqui, ó, esse bichinho. Opa, vou colocar nesse lugar aqui, que é o bichinho sorrindo. Então eu peguei esse bichinho como bastão da palavra. Então enquanto eu estou com esse bastão, eu sou a sonhadora. E eu falo, meu sonho para esse projeto é assim, assim, assim. Passo o bastão para outra pessoa e ela vai dizer, bom, para que esse projeto seja meu também, para que eu me sinta feliz nesse projeto, eu gostaria que ele circulasse por cidades de pequeno porte do estado de São Paulo. É uma ideia. E aí ele passa o bastão da palavra para outra pessoa. A outra pessoa toma o bastão da palavra e diz assim, bom, para que esse projeto seja meu, eu gostaria que ele pudesse contemplar adolescentes, para que a gente pudesse dialogar com adolescentes. Muito bem. Passo o bastão da palavra para outra pessoa. E assim a gente vai fazendo, né? Vai passando o bastão da palavra e cada sonhador vai poder sonhar um pedacinho daquele projeto, trazendo ideias. Com isso, a gente vai ter um projeto recheado de ideias, recheado de movimento, recheado de realmente ideias criativas. Isso vai tornar o seu projeto muito mais sólido, muito mais recheado. Pois bem, mas como que a gente faz para sonhar junto e não virar um debate? E é uma pessoa dizer, não, mas isso não é legal, isso não quero, isso não me agrada. Então a gente, o convite para o Círculo dos Sonhos, para essa experiência do Círculo dos Sonhos, não quer dizer que tudo que a gente está sonhando ali exatamente vai ser realizado, mas a gente está ali alimentando o sonho, porque a partir dessa criatividade é que brotam as melhores ideias e a gente está permitindo que intuitivamente e numa roda de inteligência coletiva a gente possa ampliar as possibilidades do nosso projeto. Pois bem, depois que a gente foi ali, passou o bastão da palavra para todo mundo sonhou, ficou bastante feliz, rodou aquela palavra, a gente vai concluir e tudo isso vai ser registrado. Registrado como? Um relator pega um papel e vai relatando, né? Um papel de preferência, um papel grande, se possível com canetas coloridas ou canetinha hidrocor, lápis de cor, para dar realmente, né, uma criatividade, uma ludicidade, uma dinâmica e despertar a nossa criação para aquele projeto. E a gente vai registrar tudo o que a gente falou. 2 detalhes muito importantes. Quando a gente sonha coletivamente, primeiro, a gente é muito objetivo no sonho. Então, quando eu vou falar o que eu desejo para aquele projeto, para que ele seja meu também, eu não vou ficar me explicando muito, dizendo, então eu queria isso por causa disso, por causa daquilo, mas eu acho importante. Não, eu vou sonhar objetivamente, diretamente. Então, o meu sonho é que esse projeto possa ser visto por adolescentes. Pronto. Ou, o meu sonho é que esse projeto ele possa ser visto, ele possa ser compartilhado também com pessoas da terceira idade. O meu sonho para esse projeto é que ele possa acessar várias cidades do litoral do estado. O meu sonho para esse projeto é que a gente possa trazer escritas de poesia para o público que está na rua. Enfim, ideias que forem surgindo dos desejos e confiando no círculo, na inteligência coletiva, nessa criação. Isso é um exercício que eu proponho, então, nessa dinâmica inicial de criação de um projeto. Segundo detalhe importante, além de ser objetivo, não julgar nem o seu sonho, nem o sonho do outro. Permitir que na hora do Círculo dos Sonhos seja um espaço real, um canal aberto de criação, de intuição, de criatividade. Para que depois, na hora do planejamento, na hora do orçamento, na hora do cronograma, a gente possa lapidar o nosso sonho, a gente possa dar os recortes necessários, as bordas, os limites, né, os contornos, mas que nesse momento a gente fique livre para criar,
Porque se a gente vai sonhar já com contorno, já com limite, já com regra, já com julgamento, os nossos sonhos ficam muito pobres e os nossos projetos, consequentemente, eles ficam muito esvaziados de criatividade, tá bem? Então, esse foi a apresentação do Círculo dos Sonhos e agora eu vou falar um pouquinho para vocês do desenrolar desse projeto a partir do Círculo dos Sonhos. Bom, agora que a gente falou um pouquinho dos editais, que a gente falou um pouquinho das etapas, né, dos quadrantes do Dragon Dreaming, também da importância de sonhar, de criar um projeto bastante sustentado, né, com bastante corpo, eu gostaria de falar um pouco também sobre a cadeia produtiva dos projetos culturais, porque é uma coisa que aparece nos editais, que a gente observa pouco e que é bastante importante. A gente aprende lá na escola a cadeia produtiva de vários produtos, né? De várias coisas que a gente trabalha, que a gente consome. Mas a gente fala pouco sobre a cadeia produtiva no campo das artes e da cultura, especialmente quando a gente está falando de desenvolvimento de um projeto para um edital, é bem importante ficar atento, né? Quais são, o que é essa cadeia produtiva, né? Eu mapeei aqui algumas etapas, claro que cada segmento, cada setor, cada prática, ela vai ter uma cadeia diferente e também ela pode se modificar, ela vai ter mais micro etapas, né? O desenvolvimento ali vai ser diferente, porque não tem como, claro, a gente comparar a cadeia produtiva do audiovisual com de uma prática de cultura tradicional ou de criação de uma exposição fotográfica. Ela vai passar por etapas diferentes, desde a sua ideia até o momento de compartilhamento, de registro desse material. Mas eu gosto bastante de citar aqui 5 etapas que eu identifico que passam em praticamente todos os projetos de cultura. A primeira deles é a etapa de criação. A criação é aquele momento da ideia, quando a gente está criando o projeto, quando a gente está idealizando, né, os detalhes que ele vai ter, mas a gente ainda não tornou ele, né, a gente não produziu, ele está ainda no campo das ideias, no campo do desejo, dos sonhos, né? E é muito importante essa etapa, inclusive existem editais que financiam, né? Porque para você criar um bem cultural, às vezes você precisa realmente ficar mergulhado no projeto, criar um momento de estudo, de pesquisa, de vivência coletiva, de experiência, né? Tem até residências artísticas que é especificamente para essa etapa de criação. Então existem editais que falam sobre essa etapa, mas dificilmente um edital ele financia somente essa etapa, né? Geralmente ele vai querer que você desenvolva aquele produto e não fique só na etapa de criação. Depois da etapa de criação, a gente vai observar que a gente tem necessariamente a etapa de produção, seja da produção audiovisual, a produção de uma exposição, de uma obra visual, de uma prática cultural. A gente vai produzir para aquilo, né, tome um corpo, para que ele se torne real, aconteça, né? A produção de um livro, então a escrita, como é que vai ser o desenho, como é que vai ser a ilustração, né, que corpo esse livro vai ter, ele vai ser virtual, vai ser digital, vai ser impresso, ou o espetáculo, enfim, a gente cria o espetáculo, cria o show. Então esse é o momento da produção, que a gente termina, né, a etapa da produção com um bem cultural ali, digamos, na mão, né? Eu vou falar na mão, mas a gente sabe que tem bens culturais que são virtuais, mas ele está ali finalizado, pronto para ser compartilhado com o público. Depois, a gente vai para o momento da circulação ou distribuição, que é o momento que esse bem cultural que a gente produziu, ele vai circular, ele vai chegar no público, ele vai encontrar com as pessoas que a gente gostaria que presenciasse, que conhecesse aquele nosso trabalho, né? Que, enfim, vivenciasse também, porque às vezes o que a gente produz é uma experiência cultural, uma experiência, uma prática, uma oficina, uma atividade, né? Não só a cultura a gente frui, a gente não só assiste, né? A gente pode vivenciar aquela experiência. Então, por exemplo, no caso de um espetáculo, de um show, é o momento que isso vai circular, vai chegar no público, vai para cidades, vai para outros espaços, para outras praças, né? Então a gente vai circular. No momento, ou fazer uma temporada no espaço, mas é o momento de encontro com o público. No caso de livro, filme, né, bens materiais, é o momento também que a gente vai distribuir. Então, se a gente tem CD, um disco, um livro, ou um postal, né, que gerou de uma fotografia, enfim, a gente também vai distribuir isso, né? Se é uma obra que se multiplica, né, que se reproduz,
né? Como o caso de livros, CDs, que é uma obra, mas que tem várias cópias, né? Ele se reproduz. Ou se é, por exemplo, um material ou uma circulação também, no caso de exposições de artes visuais, fotografias, exposições diversas. Ou ainda no caso de obras virtuais, né, de filmes, de música, enfim, documentários, materiais virtuais, jogos, enfim, tantos outros aí formatos que a gente distribui ele virtualmente. Ou seja, a música, na verdade, ela pode ser distribuída no formato físico, de um CD, de um disco, mas ela também pode circular em plataformas digitais, né? Hoje a gente tem várias plataformas aí que acessam, que a gente pode distribuir. Então, esse momento, essa etapa da cadeia, né? Então, a gente criou, a gente produziu, ou seja, a gente criou aquele nosso projeto lindo, a gente produziu ele, tornou ele real, e agora a gente compartilha com o público. Esse momento do compartilhamento também é uma etapa da nossa da nossa cadeia produtiva. Depois a gente vai ter um momento, que é um momento que faz parte dessa cadeia, mas é o momento da fruição, o momento da recepção. Então, o momento que o público encontra com aquela atividade que foi produzida e como é a vivência disso. Então, às vezes a gente tem aí editais voltados muito para a formação de hábito cultural, a formação de plateia, né? Formação também de pessoas, enfim, a gente tem aí um momento que a preocupação são projetos voltados para esse encontro, né? Projetos que promovam, que ampliem a possibilidade de encontros. A gente já teve, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, um PROAC voltado especificamente para a formação de público, né? Formação de plateia, formação de hábito cultural. Eu gosto muito desse termo, né? Da formação de hábito cultural, porque fala do nosso hábito de frequentar, de acessar, de fruir e não formação do público, né? Porque o público ele não precisa ser formado. O que precisa ser formado muitas vezes é o hábito dele de acessar a produção cultural. E por fim, a gente tem uma cadeia bem importante, às vezes que a gente lembra pouco, que é a memória ou registro, né? Então, muitos de nós, a gente trabalha também, às vezes, inclusive, o ato de registrar, o ato da memória é justamente uma produção nossa, uma produção artística, cultural. Então, essa finalidade de registro, ela faz parte, inclusive, né, os documentários, né, os registros de muitas formas, né, a gente tem registro por imagem, por texto, por vídeo, por desenhos. Então, registrar a memória de uma história é também, muitas vezes, um bem cultural que é produzido, né? E é também uma etapa da cadeia. Então, quantas vezes a gente produz coisas maravilhosas, mas a gente não faz a etapa do registro, né? E no nosso caso, cuidar da memória é uma parte da cultura, né? Então, cuidar da memória de um espaço, cuidar da memória de uma pessoa, de uma prática cultural, ou seja, isso se relaciona, né, com o que as pessoas chamam muito de patrimônio material ou imaterial. Então, a gente tem essa cadeia, ou essa etapa, né, dentro do circuito da cultura, que é a parte de registro e memória, que não pode ser esquecido também. Bom, dado um pouco essa cadeia, o que a gente precisa ficar atento? Quando a gente vê um edital, ele se destina a quê? Ele é um edital de criação? Ele é um edital de formação? Ele é um edital que privilegia a circulação? No teatro a gente tem bem nítido esses lugares, né? Por exemplo, na música também. Tem editais voltados especificamente para a criação de um projeto. Claro que você vai ter um espaço de encontro com o público, né? Porque dificilmente a gente tem um edital que é só para criação, no caso, no âmbito do teatro e da música. Então você vai, por exemplo, produzir um disco, mas você vai circular esse disco, você vai fazer alguns shows com essa obra, mas o foco, digamos, o grande peso desse projeto, o grande corpo desse projeto está voltando para a criação dessa obra, né? Seja do show, seja de um disco, seja de um espetáculo, seja de um livro, né? Quando a gente está falando de circulação, por muitas vezes a gente está falando de obras que já existem, né? Ou espetáculos, ou livros, ou exposições, fotografias, imagens, esculturas, obras que já existem e que o projeto está destinado a dar uma circulação, dar uma visibilidade, né? Então, entenda que é uma outra etapa da cadeia. A gente não está naquele momento criando, a gente está circulando um projeto que já existe, né? Dando visibilidade para ele. E aí o foco, o corpo, vai estar muito destinado, por exemplo, ao público que você quer alcançar,
em todo projeto é importante pensar o público, mas quando é um projeto de circulação, né, o público que você vai alcançar é muito importante, onde você vai circular, como você vai divulgar, como você vai acessar as pessoas, como as pessoas vão acessar seu projeto, como elas vão poder compartilhar, vivenciar aquela experiência. Tudo isso são coisas que podem ser amplamente desenvolvidas num projeto de circulação, diferente de um projeto de criação, que vai estar mais preocupado, por exemplo, com a linguagem artística que está sendo desenvolvida, com a estética que está sendo criada, com a proposta visual, com a proposta, enfim, estética mesmo, né? A proposta artística que está sendo criada ali naquele projeto, né? Naquele projeto cultural também, às vezes é uma prática é uma prática cultural tradicional, mas que ela propõe ali uma prática de vanguarda, uma nova ideia, uma nova criação a partir daquela prática já existente, daquela cultura já existente, né? Daquela até de uma tradição vindoura. Então é isso que eu falo para a gente ficar atento. Ou se o seu projeto, se o seu edital, o edital que você está acessando, ele está preocupado com a memória, né? Ele está preocupado, por exemplo, com o registro dos bens, para guardar a memória mesmo de um determinado período, de uma pessoa, de uma obra, de uma prática, né? Então existem muitos projetos que são destinados à memória. Aí você não vai, por exemplo, criar, às vezes, um novo bem. Claro que o próprio registro ele é uma criação, mas ali a gente está falando do registro da memória de coisas que já existem, né? Então, como você vai fazer esse registro? Então, tem editais aí que são voltados, por exemplo, para documentação, né? Essa documentação ela pode ser feita através de texto, através de desenhos, através de imagens, através de vídeos, através de, né, um documentário, em formatos diferentes que prevêem aí ferramentas diversas aí e bastante criativas para a gente documentar, mas é uma etapa que está preocupada com a documentação, né, com o registro dessa memória. E também a gente tem que ver que tudo isso pode ser transpassado por projetos também, por editais voltados muito preocupados com o público, como o público vai receber. Então, a formação, a difusão de conhecimentos, né? Então, projetos de formação aí tem acontecido muito nesse momento de pandemia, em que as pessoas compartilham seus conhecimentos através de vídeos, através de plataformas virtuais, desenvolvendo videoaulas, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Vocês estão assistindo uma aula através de um conhecimento compartilhado. Então, é um projeto, né? Essa aula está sendo dada porque o projeto foi desenvolvido e dentro desse projeto previu-se o compartilhamento de saberes, né? Então é um projeto que também está preocupado com a formação de forma geral, tá bem? Então, encerrando esse assunto agora, a gente vai falar agora um pouquinho sobre algumas dicas na elaboração desses projetos que a gente precisa ficar atentos. E por fim, agora a gente vai para a última etapa da aula de hoje, que nós vamos falar um pouco de algumas dicas, algumas ideias, algumas coisas que são muito importantes a gente observar na criação de um projeto. Eu acho importante considerar, agora que a gente já falou também, entender um pouquinho sobre as cadeias produtivas, enfim, eu acho importante a gente considerar o entendimento, né, de projeto cultural como algo que a gente tem uma ideia, né, de um desejo, enfim, algum projeto, alguma ideia mesmo, né, que a gente queira compartilhar do campo da cultura e que a gente queira que chegue nas pessoas, né, que aquilo seja produzido e chegue nas pessoas. No entanto, um projeto, quando a gente vai propor para um edital, ele precisa não só da ideia do que a gente quer criar, e às vezes isso é a parte mais fácil, mais gostosa de fazer, mas a gente precisa entender como essa ideia vai ser realizada, quanto ela vai custar, como vai chegar no público. Então é importante entender que um projeto, ele pode ser um projeto de curto, médio ou até longo prazo. No entanto, a maior parte dos editais que a gente tem no Brasil, eles financiam apenas projetos de curto e médio prazo. A gente não tem editais no momento que prevêem o financiamento de projetos para duração de longo prazo, permanentes. O que é um projeto de longo prazo? Aquilo que a gente não tem uma data especificamente, ou às vezes não é nem de longo prazo, é um projeto permanente, como, por exemplo, o financiamento de um espaço cultural, o financiamento de um projeto de circulação contínua, né, um festival permanente. Então, a gente não tem financiamento para esse tipo de projeto. Então, quando a gente tem um festival, por exemplo, cada nova edição que a gente vai realizar aquele festival, a gente precisa novamente iniciar, escrever um novo projeto para aquela edição. Então, ele tem um começo, um desenvolvimento e um fim, né? Ele sempre se encerra, sendo ali na etapa do planejamento, da organização, se desenvolve, acontece, encontra com o público e finaliza. E aí, claro, as etapas dessa cadeia
vão ser de acordo, como eu disse, com cada segmento. A gente entende, por exemplo, que o cinema, muitas vezes os editais, eles prevêem a parte da criação e da produção, mas não da distribuição, né? Ou um projeto, às vezes, que pega desde a coisa que já está criada e preocupa-se com a distribuição, como eu já falei um pouquinho na etapa anterior. Bom, aqui algumas observações que eu gostaria de compartilhar com vocês, que são coisas que eu experimentei ao longo da minha trajetória de escrita de projetos e que eu acho bem importante considerar quando a gente vai escrever um projeto. Primeiro é estudar o contexto que ele está inserido, né? Estudar o contexto do edital, o contexto que ele é realizado. Eu falei um pouco no começo dessa aula sobre, por exemplo, o contexto que a gente está agora, um contexto de pandemia, um contexto de isolamento social. Então você precisa criar projetos que tenham coerência, que dialoguem com o momento que você está inserido, com o contexto também do seu público que você quer criar, o contexto dos artistas que estão desenvolvendo, para que você não crie projetos muito descolados da realidade que você está inserido. Então, por exemplo, se você vai criar um projeto para crianças, né, para um público determinado, qual é a tua relação com esse público, como você vai desenvolver isso. Então, pensar o contexto que você está colocado. E se é um projeto infantil, claro, como aquele conteúdo dialoga com o público infantil, para que você não perca de vista o contexto, ou seja, o meio no qual você está criando o seu projeto. E também o contexto do edital. Como eu disse no começo da aula, é muito importante que os projetos eles dialoguem com os editais, porque às vezes a gente está trazendo um edital que tem uma característica, um cunho ou um objetivo super específico, por exemplo, de desenvolvimento de vanguarda, de criação de novas tecnologias, e você está propondo um projeto que não traz isso, e traz outras fortalezas, outras ideias, mas não está dialogando com a proposta daquele edital. Pois bem, essa é uma dica importante que eu trago. A outra dica que eu compartilho aqui com vocês é a ideia de conceituar artisticamente um projeto, né? O que eu quero dizer com conceituar artisticamente? Quando a gente tem uma ideia que a gente está criando, claro, gente, isso eu estou falando para linguagens artísticas. Os projetos de identidade, os projetos de cultura tradicional, os projetos de formação, claro que você traz o conceito artístico do que está desenvolvendo, mas ele não é a principal característica que você precisa desenvolver. Mas quando você vai falar, por exemplo, de um projeto de linguagem artística, ou seja, da criação de um livro, de uma música, de um CD, de um filme, de um espetáculo de teatro, de dança, de uma performance, você está desenvolvendo a linguagem artística. E aí, quais são como é que você conceitua? Que nome você dá? Quais são as práticas que você está desenvolvendo? Quais são as estéticas que você está trazendo ali? Quais são as referências artísticas, né? Isso é bem importante, que se você está falando de música, que gêneros estão sendo trabalhados ali, que elementos estão sendo trazidos, né? Quais são as referências, que outras pessoas já criaram isso, ou o que isso traz de novo? Ou se é uma nova leitura em relação a uma estética já existente, uma prática já existente, um modo de fazer, né? Quais são essas referências? Porque quando a gente está falando de linguagem artística, a gente precisa trazer esse conceito, né? Como é que a gente faz isso? Estudando mesmo, né? Então, se a gente está fazendo um projeto de máscaras, por exemplo, um espetáculo de máscaras, que outras pessoas desenvolveram? Que tipo de máscaras existem? Quem são os artistas que desenvolvem isso no seu contexto, no seu território ou fora do seu território? Quais são os desejos ali que você quer? Porque às vezes a gente fala sem estudar, né? Sem buscar a nossa referência e a gente talvez derrape, fale, cite conceitos ali e a gente escorregue mesmo, né? Fale coisas que não são reais, que não são factíveis ou que não têm respaldo com a realidade, ou que outras pessoas já criaram, isso já está conceituado. Então é bem importante a gente conceituar o nosso projeto artisticamente. A gente tem um hábito, às vezes, de desenvolver os nossos projetos muito em termos de conteúdo. Vou trazer um exemplo que fica bem claro. Se você está desenvolvendo um espetáculo artístico sobre violência contra a mulher, então é muito comum a gente desenvolver ali o conteúdo, falar sobre os dados da violência, como isso se dá no país, como isso se dá no seu território, né? Como você quer falar sobre isso, e é super importante trazer o contexto do conteúdo que você está desenvolvendo, seja num livro, num espetáculo, num CD, em qualquer bem cultural que você esteja desenvolvendo. Mas de que forma você vai trazer isso? Você vai trazer isso através de um espetáculo de máscaras, de mímese? Você vai desenvolver, por exemplo,
uma forma nova, criativa, uma linguagem experimental, uma linguagem que dialoga com o audiovisual, uma prática de narrativa, né? Quais são as referências, e para isso você precisa conhecer o meio, né, a linguagem que você está trabalhando, né? Então, é sempre importante, se ela é nova para você, convide pessoas que têm experiência nessa linguagem que você está desenvolvendo, para que você possa ter realmente uma boa base conceitual do projeto que você está trabalhando. Não precisa ser uma narrativa acadêmica, você não precisa trazer um conceito de academia, de universidade, mas você precisa trazer ali o conhecimento, ou uma pessoa que tem esse conhecimento para dar uma veracidade, para dar uma concretude para o seu projeto. Uma outra dica que eu gosto bastante que eu falei de veracidade, mas eu gosto muito de buscar autenticidade e honestidade do projeto. O que é isso? Quando você vai desenvolver o projeto, às vezes a gente quer trazer palavras rebuscadas, muito elaboradas, ou conceitos, né? Acabei de falar de conceitos, ou a gente quer trazer conceitos vindos da academia, ou vindo de referências, né? E os conceitos, eles não vêm só da academia, eles vêm da nossa prática, eles vêm de outras experiências, eles vêm de pessoas que já fazem aquele trabalho há muito tempo, outros grupos artísticos, outras referências pessoais, familiares, né? Enfim, de onde vem aquele lugar, né? De onde vem aquilo que você está desenvolvendo. Então, a honestidade e a autenticidade, trazer o que é verdadeiro, o que é seu, é muito mais importante do que quando a gente quer trazer uma falsa realidade, uma falsa referência àquilo que a gente está desenvolvendo. Não tem problema que o projeto ele seja simples, né, em termos de nova proposta, mas é muito importante que ele seja autêntico, que ele seja realmente vindo, né, eu digo assim, vindo do coração, que é de fato do lugar em que você tem a maior, né, ninguém mais no mundo poderia desenvolver aquele projeto de forma mais autêntica do que você, porque ele é uma ideia sua, que traz as suas referências, mesmo que ela seja composta com ideias e conceitos vindos de outras referências, né? Uma outra dica que é primordial é escrever com clareza e objetividade, porque por muitas vezes a gente traz ideias muito elaboradas, muito bonitas, mas que não são compreendidas pelas pessoas que estão lendo o nosso projeto. Então, uma dica que eu dou seja objetivo, se você procure ver se você não está se perdendo nas ideias, né? Então, uma dica bem preciosa dê o seu projeto para uma outra pessoa ler. Às vezes até uma pessoa que não é da área da cultura, né? Um amigo, um namorado, namorada, o parceiro, a mãe, o colega de casa, enfim, que ele possa ler e aí você vê se essa pessoa entendeu o que você está propondo ali, mesmo que não nos detalhes, mas se ela entendeu a sua ideia. Se ela não está entendendo o que você está propondo, se ela não conseguiu compreender a dinâmica disso, como isso vai acontecer, é porque o seu projeto não está claro ou não está objetivo. E muitas vezes a gente se perde demasiadamente no conteúdo, nas ideias, nos conceitos, e a gente não consegue dizer com objetividade o que é que a gente vai criar. É um espetáculo? É uma obra? É uma exposição? É um show? É um disco? Para quem é? Quem vai acessar? Como a gente vai circular ele? A gente vai circular na nossa cidade? Fora da nossa cidade? Vai ter uma oficina? Como vai ser essa oficina? Ela vai durar quantas horas? Qual é o público dela? Quantas pessoas vão poder acessar? Vai ter um resultado essa oficina? Então são perguntas. Faça-se perguntas para saber se elas estão respondidas no seu projeto. Se não, está faltando clareza, está faltando objetividade, você está se perdendo no mundo das ideias, né? Mais uma coisa, bem importante, mapear o seu projeto e verificar se ao final dele, tudo que você desenvolveu de criatividade, de ideias, de conceitos, de propostas, né? Então, quantos espetáculos você vai fazer, ou quantas exposições, quanto você vai circular, se aquilo cabe dentro do seu orçamento e dentro do seu cronograma. Porque tem um critério que aparece em todos os editais, que é a viabilidade. O que é viabilidade? É saber se o seu projeto é viável, porque não adianta ele ser lindo, ele ser muito criativo, ele ser bonito, ele ser caprichado, objetivo, mas ele não cabe dentro do orçamento, dentro do cronograma, né? Ele não cabe no tempo, ele não cabe no dinheiro. Então, esse momento do recorte do orçamento e do cronograma é bem importante. Você nunca começa recortando o seu projeto, você começa criando. Mas se quando você chega no orçamento e no cronograma, você viu que tudo aquilo que você criou não cabe, é a hora de reduzir. Então, se você previu
10 cidades, talvez você precise cortar para 7, para 5, né, dentro do que é pedido no edital. Se você previu 4 oficinas, talvez você tenha que fazer 2, ou se você previu uma oficina para 30 pessoas com 3 professores, talvez você precise diminuir esse formato, né, ou se, tudo, enfim, é o momento de você reduzir para caber e tornar viável, pagando as pessoas decentemente, sem uma superfaturação, nem uma desvalorização do que é colocado no seu orçamento. E na próxima aula a gente vai falar melhor de orçamento. Eu já falei como é importante ler projetos já aprovados e ler os editais, entender os critérios, entender o que aquele edital está pedindo e entender também como você apresenta suas ideias, né? Lembrando que uma ideia, ela é composta da ideia, ela é composta do objetivo, né? Das metas que você quer alcançar, do porquê aquilo é importante, e a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas perguntas na próxima aula. Bom, para hoje é isso que eu tenho para vocês, estou conferindo aqui a listinha, né, vendo tudo que eu tinha para sugerir, e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho então sobre cada um desses itens, o que colocar numa apresentação, o que colocar nos objetivos, numa justificativa, ou num texto de resumo, ou ainda no orçamento, cronograma, contrapartida, público-alvo. Então cada uma desses detalhes eu vou entrar um pouquinho mais com vocês na próxima aula. Então eu espero todo mundo e a gente conversa um pouco mais no nosso bate-papo depois dessa aula.